Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso de Física. Hoje a gente muda um pouquinho nossa conversa, hoje a gente vai para termo, né? A gente começa a parte da termologia, a gente entende o que é calor, o que é temperatura, como que a gente aplica esses conceitos e depois a gente vai avançando, né? A gente aplica isso depois em gases, aí a gente vê como funciona a termodinâmica. Só que o legal, que geralmente a gente não fala na sala de aula, né? Porque não dá tempo, na verdade, é que assim, a física, não só a física, a ciência como um todo, ela não é linear. Porque você vai ver, a gente vai usar a primeira e segunda lei da termo, né? Aí aqui, a única parte da física parece uma lei zero. E é exatamente aqui que a gente começa a entender. Na verdade, essa ordem é só para facilitar o entendimento do aluno, né? Mas a lei zero, ela foi descoberta por último, ela é de 1930. A primeira e segunda lei é 1800 e pouquinho, né? Então a gente tem bastante tempo de diferença entre elas. Mas como a lei zero, ela é necessária antes das outras, a gente começa basicamente essa teoria na primeira aula do curso e depois a gente passa a primeira e a segunda. É por ordem de didática, para ficar mais fácil o aluno entender. Beleza? Então, olha só. Primeiro conceito mais importante que a gente vai falar é o conceito de temperatura e, posteriormente, o conceito de calor. Esses conceitos, eles passaram muitos anos em conflito de a gente saber o que é calor, o que é temperatura, qual que é a diferença dos dois. E até hoje, cotidianamente, a gente acaba confundindo esses dois. Porque a gente fala, eu tô com calor, ou a pessoa tá com calor. Essa é uma frase errada. Porque calor você não possui, calor você troca, você recebe, você doa calor. Calor é energia. Aí você tem temperatura. Então, que nem a gente está vivendo uma pandemia, que basicamente todo lugar que você vai, você tem que medir a temperatura, né? Você tem que ver sua febre. Então, ele mede a sua temperatura. Estou a 36,5, estou a 37 ponto alguma coisa. É a sua temperatura. Né? Então a gente já começa com papos para você começar a usar conceitos no dia a dia para que você entenda de fato, para você não cair em pegadinha mais tarde em uma prova. Tá? É importante a gente falar isso desde já, mas vamos lá. Então a matéria como um todo, a matéria gigante, ela se chama física térmica. Então bora lá. Física térmica. Aí, aqui a gente vai estudar todos os fenômenos relacionados aí com temperatura e com calor. Aí, a primeira área, a primeira parte da física térmica é o que a gente chama de termometria. Que é onde a gente vai estudar aí os conceitos de temperatura. A gente vai entender o que é, como que a gente mede, quais são as escalas existentes. Enfim, vamos embora lá. Primeira coisa é a gente definir o que é esse conceito, o que é a temperatura. Aí lembra que a gente vê várias grandezas na física. Né? E toda grandeza tem uma letra característica. Quem assistiu a primeira aula do curso vai lembrar que a gente viu as grandezas fundamentais, as de base, e a temperatura estava lá. Temperatura, comumente, a letra T maiúsculo, tá? A letra T maiúsculo, temperatura. Então, assim, só para você entender, eu vou colocando alguns desenhos para que o conceito venha na sua mente. Né? Eu sempre coloco conceito e eu coloco para você aprender, eu não coloco para você decorar, é para ser fácil as coisas, tá? Então imagine que eu te dou 3 recipientes. Fica cada vez mais difícil desenhar uma reta nesse programinha aqui, mas agora eu vou ter que fazer uma confissão. Como tá com 2 telas, a canetinha ela fica parecendo que parece que aumenta o tamanho dela aqui, aí fica pior de desenhar. Enfim. Então, olha só. Imagine que eu tenho um copo e ele contém água. Só que eu não falei ainda qual que é o estado em que essa água se encontra. Então, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Só que antes ainda de eu continuar, importante essa diferença. No universo, existem 2 tipos de coisas, eu estou fazendo aspas, tá? Eu posso falar a palavra coisas. Ou essa coisa, ela é matéria,
ou essa coisa é onda, e são coisas totalmente diferentes. Então você agora, você é feito de matéria, você tem átomo, você tem próton, você tem elétron, você tem ligações e tem várias coisinhas que formam você. Agora, o que eu tô falando, isso não é matéria. Eu tô jogando energia, eu tô jogando uma onda sonora que chega aqui no microfone, ele converte uma onda eletromagnética, né, que ela é transmitida através de um sinal de rádio, também conhecido como internet, né, que faz parte ali da frequência de ondas de rádio, que vai chegar no seu computador, que seu computador faz uma outra conversão em de novo onda sonora e está chegando no seu ouvido. Que daí seu ouvido transforma de novo em um sinal elétrico para você entender o que eu estou falando nesse instante. Então, tudo isso que eu fiz, eu não joguei matéria, eu joguei ondas. Tá? Então é bem diferente ser matéria, matéria é próton, átomo, e onda é só energia se propagando, energia se movimentando. Beleza, então essa água que eu falei, ela é feita de matéria. Aí ela pode estar no estado sólido, né? Então você veria aqui cubinhos de gelo. Ela pode estar no estado líquido, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui. Acho que sim, consigo. Aí ela pode estar no estado líquido e ela pode estar também no estado gasoso. Se estivesse no estado líquido, você veria mais ou menos isso daqui. E se estivesse no estado gasoso, tá? Só não vai corrigir agora, né? Aí, não corrige. Esse programinha, vocês vão ver que às vezes eu dou umas xingadas que nem agora, né? Para de corrigir. Aí. Então, estado líquido e aqui seria o estado gasoso. Você concorda comigo que nos 3 desenhos tem moléculas, tem átomos, tem ligações mais fracas, mais fortes entre elas? Sim. Se você olhar para o sólido, basicamente você não vê o movimento dessas partículas, concorda? Quando é no líquido é mais fácil, ele flui melhor, né? Você consegue já ver esse movimento. E quando é no gás, nem se fala, né? Ele já vai sozinho, sem você ter que dar uma balançada ali naquele recipiente. Então, se eu te perguntasse agora, qual desses 3 recipientes tem mais temperatura? Você iria falar que é o de vapor, né? Mas por que ele tem mais temperatura? Porque as moléculas têm mais movimento, as moléculas têm mais agitação. Então a temperatura é essa grandeza física, que ela mede indiretamente a agitação das moléculas. E, importante, você já viu que eu usei a palavra indiretamente? Porque quando você vai medir temperatura, você não pega uma moléculazinha de água e você não fala, ela passou aqui a tanto de velocidade, aí você fala quanto de temperatura tem. Não, você usa fatores que são influenciados pela temperatura, para você falar qual a temperatura daquele recipiente. Então, olha só, ela é uma grandeza física que avalia a agitação molecular. E na sequência que a gente está fazendo, agora, muito legal. Se a gente fala agitação, isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com movimento. Só que se eu falo movimento, é porque necessariamente tem o quê? Uma velocidade. Faz sentido? E se tem uma velocidade é porque tem energia associada a isso. Como que chama essa energia? Cinética. Então, o simples fato daquela moléculazinha ali ter temperatura é porque ela já tem uma energia cinética associada a isso. E nesse exato instante, isso é muito legal falar. Por quê? Porque lá na frente eu vou demonstrar uma equação que é a energia cinética de cada partículazinha. Você vai sair de um estado macroscópico, um estado grande, né, um estado gigante, para você ir para um estado microscópico. É uma partículazinha. Pô, imagina quantas partículas tem no seu quarto agora de ar? É muitas. Né? Imagina você medir de uma partículazinha só. E quando a gente mede a temperatura, a gente está medindo a energia dessa mini partículazinha. É um negócio bem assustador assim, mas bem interessante. Então, isso aqui tem a ver com a energia cinética.
Então, o simples fato aí de saber a temperatura de um lugar, a gente tem uma noção da energia cinética de cada partículazinha presente naquela região. Fechou? Então, esse aí é o conceito de temperatura. Importante, ó. Toda grandeza, independente de qual seja ela, tem uma unidade. Né? E a gente já falou sobre ela, mas como tem gente chegando aí, a gente vai colocar de novo. Unidade, lembra que a gente vai falar, ó, no SI. O que é o SI? É o Kelvin, né? O que é o SI? O SI é o Sistema Internacional e no SI a temperatura é medida em Kelvin. Letra K maiúscula. Porque assim, ó, agora as coisas, né? Eu vou repetir isso várias vezes porque tem que ser assim. Tem que fazer sentido. Né? Não é só você, a temperatura é isso, beleza, eu decorei, vamos para o exercício. Não, tem que fazer sentido para que você consiga entender de fato. Agora, olha só, quando a gente pega uma pedrinha de gelo, que ela está a 0 graus Celsius, tem moléculazinha lá dentro. Né? E se você começar a fazer um zoom, você vai ver que essa moléculazinha, ela não está parada. Então, o 0 graus Celsius, ele não fala que é zero de fato, né? Tem movimento. Então, é necessário ter uma escala que meça a temperatura usando a definição. Vê se faz sentido isso. Sim, então é necessário ter uma escala que fale assim para mim, ó, se marcar 0 é porque as partículas estão em repouso, não tem agitação, não tem movimento. Então essa escala Kelvin é a escala do SI porque ela é chamada de escala absoluta. Como assim absoluta? Ela tem o que a gente chama de zero absoluto, que é onde não há agitação molecular alguma. As moléculas estão em repouso, não tem temperatura, não tem agitação. E aí, vê se faz sentido agora, né? Olha a palavra absoluta, que nem se usa na matemática. Absoluta é porque não tem negativo. Né? Não tem negativo. Então, se em algum momento da sua vida aparecer que alguém mediu uma temperatura e deu menos 30 Kelvin, você fala, esse cara tá chapado, esse cara tá doido. Não faz sentido algum. Tá? Então tem que ser assim. Então, ó, não admite temperaturas, aqui é um T, tá? Negativas. Não admite temperaturas negativas. E eu vou deixar uma perguntinha exatamente nesse instante para que você vá pensando, tá? Tem o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, beleza. Tem como chegar nesse zero absoluto? Ou ela é inatingível? Ou será que em laboratório, resfriando bastante? A pergunta que eu vou deixar aqui, eu vou responder daqui a pouco tem como chegar no zero absoluto? Beleza, então tá aí o conceito de temperatura. E a unidade dela também, né? A gente vai ver daqui a pouco como faz as transformações. Fechou. Aí, com isso, ó, agora a gente precisa de um outro conceito para enunciar a nossa primeira lei. Que, na verdade, não vai ser primeira, vai ser a zero, né? Por conta do contexto histórico que eu falei para vocês antes. Mas assim, ó, esse conceito aqui, ele é um dos mais importantes da matéria, de verdade, é uma das coisas mais importantes da matéria. Se chama equilíbrio térmico. Beleza. Para você entender, eu nem falei o conceito de calor ainda, só que sem querer ele vai acabar aparecendo, né? E é legal já você ir diferenciando quando você usa a palavra calor, quando você usa a palavra temperatura. Então imagine, ó, que eu tenho aqui dois bloquinhos. Ó, você tá vendo que agora ele não corrigiu, né? Quando eu quero que ele corrija, ele não corrige. Vamos ver se ele corrige agora. Ah, não, mas agora também ficou muito feio, né? Fala sério. Agora tem que corrigir. Boa. Então, ó, eu tenho aqui um bloquinho A e eu vou colocar ali próximo a um bloquinho B. Beleza, perfeito. Agora, olha só, ó, antes de eu colocar isso, eu quero que a gente pense em um exemplo cotidiano. Essa matéria ela é bem cotidiana mesmo, a parte de temperatura e calor. Eu tenho aqui na minha frente um copo de água. E, né, essa água que deve estar uns 5 graus, 4 graus Celsius, ela está gelada. Beleza. Conforme eu vou dando aula, o tempo vai passando e eu esqueci da água. Daqui uns 40 minutos, eu vou tomar essa água. O
que eu vou sentir? Que ela esquentou, né? Então a água que estava gelada, ela deu uma esquentada. Beleza, guarda essa informação. Agora, ao invés de ter trazido a água, eu trouxe um copo de café. Então eu tenho um café aqui na minha frente, vamos colocar uma temperatura, tá 60 graus Celsius. Beleza, então ele está na temperatura boa de ser tomada, né? A temperatura ali razoável, de um café decente e tal. Aí eu dei um primeiro gole, deixei ele aqui, fui dando aula, passou ali de novo os 40 minutos e eu vou tomar esse café. O que vai ter acontecido com esse café? Ele esfriou. Só que você já fez essa pergunta para você mesmo? De por que uma coisa esquenta e a outra esfria no mesmo ambiente? Assim, o café esfriou e a água esquentou. E aí? O que eles estão seguindo? Existe uma lei que segue isso? Existe, né? Porque esses corpos eles estão tentando atingir a temperatura do ambiente onde eles estão. No caso da água que estava fria, ela recebeu energia do ambiente. Por quê? Porque o ambiente estava mais quente. O ambiente mais quente fez com que a água esquentasse. No caso do café, o café estava mais quente. Então ele passou energia para o ambiente, né? Então ele perdeu energia, ele esfriou. E você viu que sem querer, eu não falei ainda, nem vou falar agora, só daqui a pouco. Sem querer, a gente falou o conceito de calor. Porque está interligado. Temperatura e calor têm uma conexão, só que não é a mesma coisa. Uma influencia na outra, só que são conceitos diferentes. Então, olha só. Imagine que esse corpinho A aqui seja uma temperatura que eu vou chamar de TA. E esse cara aqui, esteja uma temperatura que eu vou chamar de TB. Estou supondo, tá? Estou colocando aqui que o TB seja maior que o TA. Só existe os dois, tá? Esquece outro corpo. É como se fosse o B, o ambiente, o A, o nosso copinho aqui de água. O que vai acontecer? Existe uma passagem de energia do B para o A. Concorda? Sim ou não? Sim, por quê? Porque o B estava mais quente e ele passou energia para o A. E olha só esse conceito também. Você está vendo que essa energia, ela está se espalhando? Sim. Essa energia não quer ficar concentrada só no B. Ela quer espalhar para que fique a mesma energia ali no A e no B, para eles ficarem a mesma temperatura. No caso, volta no exemplo, a água ela não esquenta para sempre. O café ele não esfria para sempre. Eles têm essa mudança ali de temperatura até atingir a temperatura da sala, a temperatura do quarto onde eles estão. Então, existe essa passagem de energia. Eu nem vou escrever ainda, mas é o calor já, tá? Existe a passagem de energia, só que ela não existe para sempre. É um estado transitório. É o calor passando de um corpo para o outro. Então, vai passar aqui um certo intervalo de tempo, delta Tzinho. E é importante que você vá levando as aulas para frente, né? Eu sempre falo que as aulas são progressivas. Por quê? Porque você vai usando conceitos de aulas anteriores em aulas posteriores. Até que chega um certo ponto, que o A, como ele tinha menos temperatura, ele esquentou um pouquinho. Deixa eu pegar aqui os nossos bloquinhos. O A, como ele tinha menos temperatura, ele esquentou um pouquinho. E o B, como tinha mais temperatura, ele esfriou um pouquinho. Só que isso não acontece para sempre, né? Existe um certo instante que eles ficam na mesma temperatura. Então, existe um instante que o TA fica igual ao TB. Pessoal que acompanhou a nossa evolução, TA com risquinho, TB com risquinho. O que era isso? É depois, né? Então, TA depois e o TB depois de certo intervalo de tempo. Aí, agora que é legal, olha só. Nesse segundo desenho, tem calor entre eles? Não tem mais essa passagem de energia, porque eles ficaram a mesma temperatura. Então define para mim, só com esse contexto que eu fiz, o que é o equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem a mesma temperatura. Só que por que isso é importante? Porque no equilíbrio térmico não tem mais o quê? Não tem mais calor. Então define, Então no equilíbrio térmico é quando os corpos possuem a mesma temperatura. Vamos falar mais de cotidiano ainda, mas eu vou chegar nisso depois, tá? Na hora que eu falar de calor, eu vou explicar como funciona o novo. Pensa no antigo. Sabe aquele termômetro que você coloca embaixo do braço?
ou até mesmo embaixo da perna, ou até mesmo no... Não, deixa eu falar. Enfim, né? Mas é verdade, eu ia falar, mas quando você leva um cachorrinho, pode ser que coloque naquele lugar lá mesmo. Ou quando tem uma pessoa desmaiada, também pode ser, tá? Porque você tem que tirar o ambiente de perto. Né? Então, se você colocar na testa aquele de colocar embaixo do braço, não vai medir, porque vai ter o vento ali passando. Né? Então, você tem que procurar algum lugar isolado. Você concorda quando você coloca embaixo do braço, você espera um certo tempo? Para quê? Para que o termômetro atinja a mesma temperatura do seu corpo. Aí você tira ele embaixo do braço, aí você vai lá e mede. Ah, tá 36, tá 37. Né? Então, atingiu o equilíbrio térmico porque tem a mesma temperatura. E por isso é importante que no equilíbrio térmico não há passagem de energia. Já vou colocar, ó, não há calor. Não tem passagem de energia de um corpo, não há calor. Faz uma referência, olha só, isso é legal. Lembra que a gente falou de equilíbrio lá na mecânica? O que não tinha no equilíbrio lá na mecânica? Não tinha a força resultante, né? É meio que parecido. Agora não tem o quê? Não tem essa energia que é o calor. Lá era a velocidade que ficava constante, né? Se tivesse em equilíbrio. Aqui é a temperatura que fica constante. Que faz sentido, né? Porque temperatura tem a ver com o quê? Velocidade. Você vê que as coisas vão se conectando. Isso que é legal. Tipo, poxa, agora fez sentido. E é isso que eu quero ver. Né? Assim, pô, que legal. Agora eu consigo associar a física que já passou com a física que está fazendo agora. Aí, quanto mais você faz ligações, mais você consegue entender aí esses conceitos. Então, tá aí o conceito de equilíbrio térmico. Pronto. Próximo. Aí agora vem, ó, lei zero. Da termodinâmica. Então, ó, essa aqui ela é bem recente, ela é bem simplesinha mesmo. Só que assim, ela é o final de todo o contexto de o que é calor, o que é temperatura, qual que é a diferença entre eles. Por isso que ela veio depois, ela é de 1931. Então, assim, teve bastante tempo mesmo, que a gente achava que o calor era uma espécie de substância que um corpo tinha e passava para o outro. É como se fosse um líquido. Ah, esse que tem mais que o outro, então vai passar para o outro para atingir o equilíbrio térmico. Hoje a gente fala assim, nossa, como que alguém pensou desse jeito? Né? Mas hoje a gente tem mais equipamentos, a gente conhece mais conceitos, é mais fácil de entender e a gente criticar. Mas nunca critique uma teoria que já passou, né? Você tem que analisar qual que era o contexto. Tanto é que o Carnot, que a gente vai estudar lá na segunda lei das máquinas térmicas, né? Que a gente usa ciclos até hoje de motores de carro, para ele o calor era substância. E isso não influenciou em nada. A gente usa as teorias do mesmo jeito. A gente só mudou a teoria em si. Ó, o calor não é mais substância, não é matéria. O calor é uma forma de energia. Então, a lei zero é meio que se fosse assim, ó, sela. Temperatura é isso, calor é isso, pronto, acabou. Mas como que ela é enunciada? Ó, imagine que você tenha 3 corpos. Pode ser mais, tá? Mas colocar 3 corpos. Então, você tem lá um corpo A, um corpo B, fazer o C do mesmo tamanho aqui, e um corpo C. Beleza, então, ó, corpo A, corpo B e corpo C. Esse aqui tem um TA, esse aqui tem um TB e esse aqui tem um TC. Se vocês quiser escrever ela bem perfeitamente, seria assim, ó, se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B e o B estiver em equilíbrio térmico com o C, aí vem a consequência. Eu não vou escrever dessa forma porque não há necessidade. Eu vou escrever bem simplificadamente, mas vai ser a mesma coisa. Ó, se TA for igual a TB e TB for igual a TC. Então, como consequência, o que eu posso afirmar? Ó, então o A e o B têm a mesma temperatura. O B e o C também têm a mesma temperatura. Matematicamente, isso é muito fácil. Você vai falar assim, então o A e o C têm a mesma temperatura. Ok. Só que nem tudo na vida funciona assim. Porque, imagina, eu sou amigo do Thales. O Thales é amigo do João Kleber. Aí o Thales é meu amigo, né? E o Thales é amigo do João Kleber.
Eu conheço esse João Kleber aí, não faço ideia quem que é, eu acabei de inventar o nome. Então não necessariamente funciona e tudo dessa forma, mas para a temperatura sim. E se você entender o conceito de cima, você entende por que isso vale. Porque, ó, se o A e o B têm a mesma temperatura, é porque não tem o que entre eles? Calor, né? Se o B e o C têm a mesma temperatura, é porque não tem calor entre eles. Então não há calor entre A e B, não há calor entre B e C, consequentemente não há calor entre ninguém. E se não existe calor, é porque eles já atingiram a mesma temperatura. Então TA é igual a TC. Né? Essa lei, comumente, ó, a gente pode chamar ela de lei da transitividade térmica. Ou seja, o equilíbrio ele é transmitido. A gente sempre quer atingir o equilíbrio térmica. E isso é legal, a gente já acostume desde já. Porque assim, ó, daqui a algumas aulas eu vou chegar e eu vou escrever a segunda lei da termodinâmica. Né? Aí, assim, quem teve aula comigo sabe que a segunda lei não é máquina térmica, é consequência. Né? A segunda lei ela é de entropia. Aí o pessoal que estuda na química fica com a ideia fixa de entropia é bagunça, não sei o quê. É muito mais amplo que isso. E a gente acabou de falar de entropia sem querer, sem escrever. Porque olha só, ó, aqui em cima, você não tinha o A como energia e o B com mais energia? O que essa energia fez? Ela se espalhou. Né? Então ela não ficou organizada em um corpo só, ela não está concentrada, ela quis que ficasse espalhada para que todo mundo atingisse o equilíbrio. Isso é entropia. É a energia não ficar concentrada em um corpo, é ela se espalhar para que todo mundo fique à mesma temperatura. Olha só, mais um exemplozinho bem legal. Imagine que você tem uma chapa de ferro e você vem com um maçarico esquente só aqui, ó, só nesse ponto. E fica ali 2 horas com o maçarico naquele ponto. Tá, claro que a chapa iria fazer um furo gigantesco, mas imagina que a chapa aguenta. Pronto. Aí daqui 2 horas você veio e fala assim, tá esquentando ali, então eu vou colocar minha mão aqui. Sua mão vira o quê? Um pedaço de carvão, né? Por quê? Porque a energia não fica concentrada. A energia quer sempre se espalhar. A energia quer sempre se espalhar porque essa entropia, ela sempre aumenta. E é por isso que a gente fala que o universo está em expansão, porque a entropia do universo está aumentando. Beleza? Então tá aí a lei zero. Quiser colocar ano, tá? Ela é de 1931. Fechou. Então, ó, a gente já viu aí os conceitos de temperatura, de equilíbrio térmico, da lei zero. A gente tem uma noção boa ali de termômetro, como que ele funciona. Dá pra gente ir para as escalinhas. Aí assim, ó, conceitos básicos. Isso são a 1931. Conceitos básicos, eles vêm em alternativas, tipo a 01, tipo a 16, tipo a 08. Só uma alternativa do exercício. Isso que eu acabei de falar despenca, eu vou usar essa palavra, no PAS segundo ano, geralmente, tá? Você pode pegar a prova agora no nosso intervalinho e procurar, faz todas, tá? Questão 11 do PAS 2. Em 9 provas, em pelo menos 4 apareceu uma alternativa desse tipo. Porque a questão 11... Né? Você fala assim, como assim? A questão 11, ela mistura biologia com física. E a grande maioria das vezes é animal com temperatura. Aí ele fala de calor, ele fala de superfície, ele fala dos mamíferos, ele fala para que serve o pelo, ele fala de isolamento e ele define de transitividade térmica, temperatura, questão. Quando não é biologia com temperatura, é biologia com som. Aí aparece também ali de animaizinhos e tal. Já apareceu de morcego, que ele grita, né? Não grita do jeito que a gente... Mas ele manda um som, aí bate lá na frente e volta. É como ele faz a sua localização para ver se ele vai trombar alguma coisa ou não. Então, é isso que você tem que perceber. Agora eu estou falando especificamente prova de Wayne, tá? Você tem que perceber ligações entre as matérias. E é isso que os caras que fazem questão procuram. Então, você consegue misturar a temperatura com outra? Nossa, com quase todas. Né? Com química, reação, nem se fala.
né? Não preciso nem perder tempo falando que a química depende da temperatura. Que mais? Biologia, essa parte de animaizinhos, né? Ou a parte de regulação da temperatura do corpo, das células, enfim. Então isso aqui importantíssimo, tá? Mas como eu falei, é para alternativas da prova, não é uma questão inteira daí, combinado? Enem dificilmente essa parte apareça, mas as escalinhas e tal que eu vou falar agora vem bastante.